Assim, eu acho que não tem aquela uma música, né, que fala que o maior vilão sou eu. Eu acho que o maior desafio da embaixada, na verdade, está relacionado ao próprio conselheiro, né? Por isso que a gente coloca aqui no manual a questão do preparo, da ajuda, da disciplina, da humildade. Porque quando o conselheiro ele consegue realmente vencer os seus desafios, ele naturalmente ele vai começar a orientar a galera, porque o discipulado ele deve ser orgânico, ele deve ser natural. Por que que eu digo isso? Uma vez eu fui fazer uma palestra numa embaixada, numa região aqui do Rio, da Costa Verde, Angra dos Reis. Estava sendo dominada por traficantes. Quando teve aquele problema todo aqui das UPPs no Rio, e aí as favelas foram invadidas, muitos traficantes eles foram para essas regiões do interior. E aí Angra dos Reis, que era um município muito calmo, tranquilo, de praia, de repente começou a sofrer influência do tráfico. E aí eu fui dar uma palestra numa embaixada lá e o conselheiro ele começou a colocar como dificuldade a influência do tráfico próximo à igreja. Ele estava apresentando isso como um desafio. E aí eu falei para ele que as embaixadas mais fortes do Rio de Janeiro eram as embaixadas dentro de comunidade. E aí ele ficou meio que abismado, né, com essa minha resposta. O que que isso reflete? Que aquilo que para uns era um desafio, para o outro era uma oportunidade. Não sei se você está conseguindo entender. Numa embaixada dentro de comunidade, o menino ele tem tantas necessidades e dificuldades, não há acessibilidade, que o trabalho ele floresce. Ele floresce de uma forma assim absurda. Coisa que, por exemplo, dentro das comunidades aqui mais ricas, né, da Zona Sul, às vezes o nosso programa ele não chama a atenção do garoto. O garoto que tipo vai para Disney nas férias. Como que tu consegue tipo chamar a atenção de um cara desse? Entendeu? Então, os desafios, eu acho que eles são muito relativos no âmbito assim do embaixador, porque quando você olha para o tráfico e pensa naquilo como um desafio, eu diria que tipo é uma oportunidade para você chegar e apresentar para o cara uma mudança, uma transformação. Então, eu posso te dizer, eu entendi assim a sua pergunta, mas é muito relativa, é muito relativa. A questão da sexualidade, a questão do status social, a questão de localização geográfica. Não tem como a gente definir. Tu chega numa comunidade ribeirinha, embora você olhe e não tenha nada, tu marca uma reunião, a garotada vem. Agora você chega tipo no Rio de Janeiro, às vezes um bairro cheio de apartamento, prédio, você não consegue fazer uma reunião. Então, assim, é muito relativo. Eu acho que o conselheiro ele precisa identificar-se com a cultura e, de alguma maneira, ele ser a resposta, né, para aquela cultura, para aquela realidade cultural. E a realidade cultural ela é muito diversificada. Para concluir nessa parte da pergunta, não sei nem se vai satisfazer aí a resposta. Uma vez eu ouvi uma palestra do Iago Martins, Dois Dedos de Teologia, e a palestra falava sobre essa questão do evangelismo criativo. E ele falou, naquela época que estava aquela febre de negócio de Pokémon, um aplicativozinho no celular que as crianças ficavam andando na rua para capturar Pokémon, ele foi estudar esse aplicativo. E aí ele percebeu que na igreja dele, a igreja ali que ele pastoreava, tinha tipo alguns desses Pokémons misteriosos, né? E aí ele via os meninos tipo sentados do outro lado da calçada, indo para a porta da igreja para poder capturar esses Pokémon ali com o celular. E aí ele começou a aproveitar isso como uma estratégia de evangelização. Ele ia para praças públicas com o celular dele, e aí eu nunca joguei, né? Eu não sei, eu só ouvi a palestra. Ele disse que tinha como, se você tem muitos Pokémons capturados, você soltar alguns para a pessoa pegar. E aí ele ia em praça pública e soltava, tipo, alguns Pokémon. Aí daqui a pouco começava a chover de criança que estava no prédio. Elas estavam no prédio, via que tinha aquele Pokémon raro ali embaixo, descia do prédio para ir poder pegar o Pokémon na praça.
Isso tudo no meio digital, né? Isso era feito pelo aplicativo, pelo celular. E aí, quando ele via aquele aglomerado de criança aparecendo só porque o Pokémon tinha sido solto, ele ia lá na garotada para poder evangelizar, para conversar, puxava um assunto com o menino. Por que que eu estou falando isso? Talvez algum conselheiro poderia me dizer que um dos desafios é a tecnologia. Para mim, a tecnologia é um problema. Esse cara usou a tecnologia a favor dele. Então, os desafios eles são relativos. Você precisa se identificar com a sua cultura. E aí, um conselheiro preparado, um conselheiro que está buscando, né, sempre orientação e ajuda, né, eu acho que ele consegue dialogar com esse tempo e fazer um bom trabalho. Muito bom. O Ramiro colocou uma pergunta aí no chat. Você quer perguntar diretamente, irmão Ramiro, ou quer que eu leia a pergunta aqui? Vamos O lá. Adriano também está levantando a mão, Adriano. Tá ok. Então, vou deixar o Adriano perguntar primeiro. Aí é o tempo do irmão Ramiro, sabendo não sei como é que tá o som lá. Aí o Adriano pergunta e aí me auxiliem, pessoal, porque eu não tá aparecendo para mim aqui as mãos levantadas. Então, Adriano, depois, se o Ramiro não tiver com a conexão boa para fazer a pergunta, eu leio a pergunta do Ramiro aqui. Pode falar, Adriano. E pastor, graças a Paz, tudo bem? Wellington. A minha pergunta ela está até relacionada ao slide que está na tela, né? Com relação à questão do conselheiro trabalhar sozinho, né? Que aí eu acho que essa pergunta está mais relacionada àquele conselheiro centralizador, né? Que tem dificuldade de se relacionar e buscar ajuda. Mas também existe o outro lado da dificuldade de ter hoje, né, nas igrejas, pessoas dispostas, né, a servir, principalmente crianças, né, garotos. Também, por exemplo, a minha realidade, hoje eu estou numa região mais rural, né, numa congregação nova, onde praticamente eu vou desenvolver um trabalho sozinho com as crianças, né? Claro, conto com alguns apoios, né? Mas assim, muito mais na ajuda de organizar o espaço ou fazer um lanche para as crianças, né? O que que você pode nos orientar, né? Até como uma palavra de motivação, né, para não desistir, né, de continuar firme. Uma das ideias que eu tenho é, por exemplo, já de início preparar alguns garotos para me auxiliar, né, nessa jornada, nessa caminhada. O que que o pastor me orienta aí com a experiência que ele tem? É muito legal, né, essa tua iniciativa de estar preparando os meninos, até porque o papel do conselheiro é esse, né? O nosso programa, ele coloca a gente como um facilitador. Eu sempre falo isso aqui na embaixada. A mensagem é o menino, a chamada é o menino, o programa da embaixada é o menino, quem chega cedo e arruma a sala lá é o menino. O nosso manual ele apresenta toda a diretoria de uma embaixada. Quem coordena a reunião é o embaixador-chefe, é o menino. Então, a começar daí, a nossa estrutura já não permite a gente estar sozinho nessa perspectiva, porque todo o trabalho ali que é executado na nossa reunião ele é feito pelos embaixadores. Mas entendendo, né, esse outro lado de ajuda, de apoio, de liderança, de pessoas maduras, né, a primeira coisa que eu te sugiro é você ter sempre o apoio da sua liderança, do seu pastor. Isso é algo fundamental. Os embaixadores do rei, até mesmo quando vocês ouvirem a palestra sobre organização de uma embaixada, um dos primeiros passos está relacionado a informar a igreja, a questão do apoio pastoral. Então, ter o apoio da liderança pastoral é algo muito importante. Então, cultive, né, isso. Alguns conselheiros falam, mas o meu pastor não apoia e tal, a nossa igreja não apoia. Então, talvez crie estratégias para que você mostre para essa igreja, para esse pastor, a relevância do trabalho dos embaixadores do rei. Aqui no Rio tinha uma embaixada, né? Um conselheiro bem velhinho, né? Bem antigo, muito gente fina. Como que eu aprendi com esse cara, né? Ele tinha uma equipe de garçons da embaixada.
e todos os eventos da igreja, ele colocava os meninos para poder servir. E tipo, 0,800, ele não cobrava nada, não. Que igreja não vai servir esses meninos quando eles precisarem, me diz? Então, assim, ele botava com o uniforme da embaixada, uma calçazinha de preta dessas de tergal. Aniversário da MCM, a embaixada servia. Aniversário dos homens, a embaixada servia. Aniversário da igreja, a embaixada servia. Então, ele de alguma maneira, ele cativou, né, o apoio da igreja para a organização. Além de você ter o apoio da sua igreja, busque o apoio da associação na sua volta. Procure se informar quem é o coordenador da sua região, né? Se você não tem uma associação forte, o nosso manual ele nos orienta a trabalhar com os fortes. Forte é uma sigla, né? Vocês vão aprender isso no curso. É frente, né, operacional, regional do trabalho de embaixadores, forte. E o que é um forte? É quando um grupo de embaixadas próximas se reúnem, porque isso facilita que elas façam trabalhos em conjunto. Às vezes, algumas associações elas são muito distantes, né? E aí, se você tem 3 igrejas próximas, numa região bem perto, você pode formar ali um forte. E aí, essas 3 igrejas juntas, fica mais fácil de você montar uma triangular de basquete, uma triangular de futebol, uma triangular de esgrima bíblica. Então, é melhor serem 2 do que um, porque um caindo, o outro ajuda a levantar. Nunca haverá explicação para a gente caminhar tipo isolado, sozinho. Ou você busca a ajuda da sua igreja, ou você busca a ajuda dos vizinhos num forte, ou da associação, ou da convenção. Se você não tem apoio de forte, não tem da associação, não tem da convenção, procure o departamento nacional, né? Mas eu acho que deve partir do conselheiro essa busca por ajuda. E aí, com certeza, você sempre vai ter alguém, né, que esteja próximo, que possa se disponibilizar em te ajudar. Ainda mais nessa época da tecnologia, que se você tiver dúvida, tu faz uma chamada de vídeo com o pastor Tony no Rio de Janeiro e ele vai poder te dar aí algumas dicas, ouvir. E se eu não souber o que fazer, a gente vai orar junto. E aí a resposta ela vai vir. Boa A minha noite. pergunta é o seguinte: como eu sou novo, né, nessa sistemática assim, da embaixada, meu primeiro contato, minha primeira experiência assim, com embaixada, eu tenho meu filho mais velho de 9 anos, ele tá na embaixada, ele começou esse ano, e aí eu tenho acompanhado ele, e aí senti o desejo de iniciar como conselheiro também. Minha pergunta é o seguinte: eu sei que a embaixada ela tem uma estrutura, tem uma dinâmica, ela tem um propósito primeiro, né, que é voltar os corações dos meninos, dos garotos para missões, né, e para os ministérios na igreja também. Né? A minha pergunta é no sentido de que cabe dentro da estrutura dos embaixadores trabalhar algum programa, por exemplo, de esporte, como, sei lá, futebol, judô, uma profissionalização para os garotos lá na frente, eles estarem utilizando isso como ferramenta de evangelização, de aproximar, né, novos, novos garotos, né, ou até mesmo abençoando também a vida dessas crianças como oportunidades também, né, de carreira, enfim. Ou esse tipo de trabalho é mais adequado em um outro momento na igreja, ou se ele cabe na estrutura dos embaixadores. Então, cabe completamente, né? Porque a embaixada ela é uma organização missionária, mas o seu objetivo ele é ele é trino, né? O objetivo da embaixada é promover o crescimento físico, moral e espiritual. Então, toda e qualquer atividade que tem como finalidade promover o crescimento do menino nessas áreas é bem-vindo, né?
Isso até talvez vai ser falado em uma outra palestra, né? Que a gente até tem material aqui que são as atividades dos embaixadores. Aí fala sobre todas essas questões. Quais são as atividades que os embaixadores realizam, né? Mas respondendo assim a pergunta do irmão de forma bem breve, bem rápida, cabe completamente. Inclusive o nosso programa ele envolve tudo isso. Por isso que o menino ele declara as regras nos esportes, porque através dos esportes você consegue desenvolver questões morais e espirituais, como por exemplo perder sem zangar, trabalhar em equipe, ser honesto, guardar os lábios. Então essas 4 regras elas são repetidas todas as vezes que eles se reúnem para uma atividade esportiva. Então, provavelmente vocês vão ter essa palestra do curso, a atividade dos embaixadores, e aí esses aspectos eles vão ser tratados assim com mais profundidade. Obrigado. Correto. Tem um capítulo no módulo 4 que é exatamente esse, irmão Ramiro, que são as atividades. Mas muito bom o irmão ter levantado, porque nem todos tivemos a oportunidade de ter o contato com embaixadores do rei, como o irmão falou, né? Então, esse é o primeiro contato. Então, é o momento mesmo da gente perguntar, discutir, e vários projetos pelo Brasil, irmão Ramiro, têm utilizado essa sua pergunta, né, essas atividades como ferramenta de evangelismo. Foi tratado no fórum e é uma realidade aqui em Brasília, o esporte jiu-jitsu, né? Então, várias igrejas têm esse trabalho pronto, várias igrejas ministram as aulas desse esporte e estão lá esperando algum conselheiro para poder apresentar Jesus para esses meninos, que, como o pastor Tony falou, que aí lá nos nossos manuais prepara o menino para conhecer a Jesus e depois, por consequência, também apresentar missões e o projeto missionário para os meninos, certo? Tem mais alguém com a mão levantada? Não, né? Não consigo visualizar. Mais alguma pergunta, pessoal? Temos ainda mais alguns minutos. Como eu falei, eu tenho uma última pergunta aqui. Se os aspirantes a conselheiros não tiverem, eu faço a última e a gente consegue encerrar. Então, vamos lá. Pastor Tony, o senhor falou um pouco a respeito do aspecto moral dos conselheiros. E aí, é um ponto bem importante destacar, porque várias embaixadas vão passando, seja por um momento de competição, que é saudável, né, quando aplicada da maneira correta, mas às vezes sem ter esse contato, e a gente bate nessa tecla aqui no começo da fala, pastor Tony, quando estava conectando, a gente estava falando sobre isso, dos irmãos visitarem embaixadas recomendadas pela coordenação do seu estado, embaixadas conhecidas como embaixada padrão, no sentido de que o quão é importante para os irmãos que estão fazendo o curso de trazer esse sentimento de colaboração entre as embaixadas, mesmo que na gincana, mas para que não se crie simplesmente um ambiente de competição esportiva e bíblica por competir e que essa competição vire rivalidade, vire desafeto, esquecendo os propósitos e raízes da organização. Quão é importante para esse grupo, Pastor Tony, conhecer e entender essa importância dessa diferença no trabalho dos embaixadores do rei como um projeto social ou como simplesmente uma prática esportiva comum aí da comunidade. É muito importante isso, né? Fazer essa distinção, né? E, como eu disse, né, essa questão da pergunta anterior do Ramiro, que valoriza a questão dos esportes, aí entra esse aspecto, esse outro aspecto que é o moral, né? Então, a embaixada ela precisa encontrar esse equilíbrio. Somos uma organização missionária que valoriza o espiritual, sim, dentro desse ambiente de valorização do espiritual.
a gente percebe o esporte como uma ferramenta de aproximação, né? E o moral como um aspecto de testemunho, pô. Porque não tem como você ser alcançado, né, pelo evangelho e isso não gerar frutos, né? Então, aquele que foi alcançado pelo evangelho, de certa maneira, ele passa a ser uma carta viva, né? Eu gosto muito dessa expressão que a Bíblia apresenta, carta viva. E isso inclui aspectos morais. O aspecto moral é o embaixador entendendo o que é serviço real, né? É engraçado, aconteceu há pouco tempo, né? Um rapaz aqui da igreja, um embaixador do rei, ele foi no mercado fazer algum tipo de serviço com outra pessoa da igreja. E aí ele percebeu ao outro lado da calçada um portador de deficiência física com dificuldade para atravessar. E o garoto, sim, foi correndo ajudar aquele deficiente, né, na sua cadeira de roda. E a pessoa da igreja percebeu isso, aí veio me contar, falou assim, caramba, ó, fulano de tal fez o serviço real de hoje. Ele conhecia, tipo, a lógica da embaixada e fez. O menino mesmo que fez, ele não parou para reivindicar o serviço real para si. Mas uma outra pessoa, um terceiro, percebeu aquilo e testemunhou. E é engraçado porque eu sou professor, né, de teologia e tal, já tem um livro do Stuart Olliott que fala sobre essa palavra testemunho. E a palavra martírio grega, testemunho, está relacionado àquilo que as pessoas falam da gente, não o que a gente fala da gente. Porque a testemunha jurídica no direito, ela é aquela que viu um fato. Você não pode dar testemunho de si mesmo. Então, você viu algo e aí você pode testemunhar daquilo que aconteceu. Só que hoje a nossa cultura ela distorceu o contexto de testemunho. Testemunho é você 40 minutos falando de você mesmo. Você fica ali falando de como você era, de como você se tornou. E alguns testemunhos o cara fala até salivando, né? Parece que está com saudade da época que ele viveu no Egito. Só que o testemunho bíblico é outra pessoa falando. A beleza do testemunho é um cara pegar e falar assim: caramba, eu conheci o Wellington antes dele ser cristão e eu vejo como ele é agora. Isso é dar testemunho. Não é o Wellington falar de si mesmo, não é o Tony falar de si mesmo. E ali você viu uma pessoa dando testemunho do caráter moral de um embaixador. A embaixada, ela precisa se preocupar com isso, de preparar esses meninos no aspecto espiritual, sim, eles precisam conhecer Bíblia, estudar a Bíblia, mas essa Bíblia ela precisa gerar transformação no caráter moral deles. Se não está gerando, tem alguma coisa errada, que a palavra é viva, a palavra é eficaz. Então, esse menino que está recebendo Bíblia, recebendo os nossos estudos bíblicos, ele precisa mudar em casa, ao ponto da mãe chegar e falar assim: caramba, o que aconteceu com meu filho? Ele tem ido para a embaixada, ele está diferente. Caráter moral. Então, você vê o físico, os esportes como ferramenta de apresentação da palavra, da Bíblia, que está gerando transformação moral, caráter. Então tá tudo junto, tá tudo ligado. E quanto mais o conselheiro compreende isso, poxa, mais ele pode atuar em todas essas esferas. Lá no Sítio do Sossego, sabe o que a gente faz todo ano, Wellington? A gente junta com os meninos e leva mudas para plantar lá no sítio, né? E geralmente de árvores frutíferas. Aí esse ano a gente levou várias mudas de acerola e plantou lá perto da cozinha. E aí eu falo, eu tento com isso compartilhar aspectos morais, cidadania com eles. Fala, pô, daqui a algum tempo vocês vão vir aqui e vão comer dessa acerola com o filho de vocês, né? Vocês vão tomar suco de acerola aqui na cantina que o cozinheiro vai fazer, vão lembrar que foi vocês que plantaram. Eu subo lá no monte com eles e oro e falo assim, pô, traz o filho de vocês para orar aqui. Então, o evangelho ele envolve isso, envolve estratégias que estão relacionadas ao esporte, mas também envolve sementes que a gente vai plantando dia a dia, né? Que apontam para um caráter moral que Cristo ele está querendo formar no coração dessa garotada.